Olá, pessoal. Mais um encontro aqui de estrutura e análise de demonstrações contábeis. Hoje nós vamos abordar o tema sobre demonstração do resultado e também sobre demonstração do resultado abrangente. Vou aqui compartilhar o arquivo para que a gente possa dar início aos nossos comentários. Bom, então, dando prosseguimento aos nossos conteúdos de análise, estrutura e análise de demonstrações contábeis, vamos falar hoje sobre demonstração do resultado e também sobre a demonstração do resultado abrangente. Como essas duas demonstrações, elas geralmente caminham juntas, então a gente decidiu por abordá-las em uma única videoaula. Bom, a demonstração do resultado, assim como algumas outras demonstrações, elas estão regulamentadas pelo CPC 26, né? Exceto aquelas que têm CPC específico, como a demonstração de valor adicionado, como a demonstração dos fluxos de caixa. Essas têm CPCs específicos. Agora, com relação à balança patrimonial, demonstração de resultado, resultado abrangente, estão aí todas contidas no CPC 26. Então, segundo o CPC 26, a demonstração do resultado trata-se de uma apresentação resumida de todas as operações realizadas pela empresa. E o objetivo é fornecer, né, o resultado líquido do período, seja ele lucro ou prejuízo. Lógico que a gente espera sempre que seja lucro, né? Então, essa é a finalidade da demonstração de resultado. Também, o que ela é? Ela representa, né, o desempenho da entidade, né, que é medido pelos ganhos, né, pelos lucros. Ela faz isso como? Ela confronta receita e despesas, né, incluídos as perdas e ganhos, e esse confronto é que vai determinar o resultado da empresa, que é o desempenho, ou seja, o desempenho de uma entidade é medido pelos lucros, né, que ela produz, né? Então, essa é uma finalidade da demonstração de resultado. E no seu formato, no seu layout, tendo em vista o porte das empresas, ou seja, empresas maiores tendem a ter mais complexidade em termos de rubricas contábeis que tem que ser demonstrado. Então, ela pode sofrer aí uma variação. E também o ramo de atividade também determina alguns modelos, né, para a demonstração de resultado. Isso porque alguns segmentos da nossa economia elas estão sobre, como dizer assim, sobre a fiscalização, sobre a regulação reguladora. Por exemplo, a Anatel sobre telecomunicações, a ANEEL sobre energia elétrica, o Banco Central com relação ao sistema financeiro, a SUSEP com relação ao sistema de seguro, previdência e capitalização. Então, esses segmentos, eles têm uma certa peculiaridade em relação às demonstrações contábeis, vamos assim dizer, tendo em vista que as agências reguladoras, elas também determinam alguns padrões contábeis, não que vai desobedecer o que está na norma contábil, mas ela adequa essas demonstrações de acordo com a sua, vamos dizer assim, característica da atividade, da sua necessidade, tendo em vista as características da atividade. A gente vai ver logo mais adiante alguns exemplos relativos a algumas atividades de empresas aí que são reguladas, tá? Bom, só para efeito de ilustração, de informação, né, cabe aí lembrar que a demonstração de resultado, apesar de estar regulamentada no CPC 26, ela tem também uma abordagem dentro da Lei 6.404, que é a lei da sociedade por ações, ou seja, legislação societárias, que também versa sobre matéria contábil. Então, a demonstração de resultado, ela tem lá uma regulamentação, vamos assim dizer, dentro da 6.404, que está lá no artigo 187. Lá o artigo 187
diz o seguinte: a demonstração do resultado do exercício discriminará, né? Então, lá ele vai dizer como é que deve ser uma demonstração de resultado, tá bom? Então, começa pela receita bruta das vendas e serviços. Então, lança-se a receita bruta de vendas de produtos e serviços, e aí se faz a dedução das vendas, que seriam os abatimentos dos impostos, né? Então, a gente tem quais são as deduções das vendas? As devoluções, os abatimentos, né, e os impostos, tá? Que incide diretamente sobre essa receita. E aí, com isso, se chega na receita líquida, né? A gente chega aqui na receita líquida de produtos e serviços, né? E também, e aí, deduzido da receita líquida o custo das mercadorias e produtos e serviços vendidos, se chega, então, ao lucro bruto. Então, é o primeiro resultado. Daí vai se subtrair as despesas operacionais. Então, as despesas operacionais são as despesas com vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas financeiras, as despesas gerais administrativas e outras despesas operacionais. Bom, se a gente for comparar isso que está aqui escrito com o que está previsto no CPC 26, a gente já encontra algumas discrepâncias, né, vamos assim dizer, algumas diferenças. Primeiro, que lá na DRE prevista no CPC 26, ele não começa na receita bruta, ele começa na receita líquida. Então, tem início, a demonstração tem início lá na receita líquida. Aqui não, começa na receita bruta. A receita bruta, ela vai lá para as notas explicativas, bem como os abatimentos, os impostos e as deduções. E outra questão que diverge também da demonstração do resultado de acordo com o CPC 26, é que no CPC 26, as despesas e receitas financeiras, elas não estão no grupo de despesas operacionais. Porque se entende que despesas e receitas financeiras não são decorrentes de operações normais da empresa, ou seja, da sua atividade fim, do seu dia a dia, do fato de comprar e vender, produzir, vender, prestar serviço, não é o que gera despesa e receita financeira. O que gera despesa e receita financeira são decisões que a gestão toma tendo em vista aí algumas oportunidades ou necessidades. Então, não é o simples fato do ato de comprar e vender, produzir, né, e vender, é que gera receita e despesa financeira. Então, se entende, e eu concordo, que não são itens, né, relativos à atividade operacional da empresa. Por isso, então, ele fica separado, tá? Mas a lei assim considera. Então, deduzidas essas receitas e despesas e outras despesas operacionais, se chega, então, no lucro operacional, né, antes de outras receitas e outras despesas. O que são outras receitas e outras despesas? São as receitas não operacionais e despesas não operacionais. Então, a partir do lucro operacional, soma e faz o mais e menos de receita e despesas não operacionais, se chega, então, no resultado antes do imposto de renda, e, né, sobre o imposto de renda e o imposto contribuição social sobre lucro. Deduzido isso aí, o imposto de renda, né, a gente vai chegar, então, nas participações, né? Aí vai tirar as participações. Deduz-se as participações de empregados, debenturistas, administradores e partes beneficiárias, tá? E aí se chega, então, deduzido essas participações, se chega, então, no lucro líquido do exercício e também o seu montante de lucro por ação, ou seja, a menor fração de lucro da entidade, tá? É o lucro dividido por uma ação ou por lote de 100 ações. Então, seria essa a regulamentação prevista lá no artigo 87 da Lei 6.004. Cabe lembrar, frisando aqui, ó, cabe lembrar que o modelo de demonstração de resultado, que a contabilidade, os contadores têm que elaborar e publicar, é o que está previsto no CPC 26, não o que está previsto na Lei 6.404, tá? Eu acho que a lei deveria ter sido alterada aqui, mas por algumas circunstâncias,
não foi feita alteração aqui nesse artigo da lei para ficar igual ao que está previsto no CPC 26. Lembrando que o CPC 26, ele é correlacionado com uma norma internacional. Então, como a gente harmonizou a nossa contabilidade ao padrão internacional, então o que tem que ser seguido é as orientações previstas no CPC 26. Eu só coloquei essa informação da Lei 6.404 para vocês terem conhecimento e saber que isso existe, tá bom? Bom, então, com base no artigo 187 da Lei 6.404, como que seria, então, o formato da DRE? Então, ele seguiria esse formato aqui, ó. Começa-se com a receita bruta, tá? E deduz-se o quê? Os abatimentos, os impostos, que são geralmente o ICMS, o IPI, o ISS, PIS e COFINS, que são impostos que são cujas alíquotas incidem diretamente sobre o valor da venda da mercadoria, que é o valor bruto de venda da mercadoria. Então, eles estão embutidos aí. Então, eu tenho que deduzir. Os abatimentos são alguns, né, que você é dado algum abatimento, a devolução é vendeu, o cliente devolveu por algum motivo, se deduz aqui. E os descontos incondicionais, né, são descontos que são dados no momento da compra, direto na nota fiscal, tá? É diferente daquele desconto que consta do boleto, depois que você comprou e recebe o boleto, e aí diz lá, se você pagar até tal dia, né, você tem um desconto de X. Aquele desconto, ele é condicional, ou seja, você só vai ter aquele desconto se você atender aquela condição. Aqui são descontos incondicionais, tá? Então, são descontos que são dados diretamente no momento da compra, é feito lá e já dá o desconto na nota fiscal, tá bom? Então, não é aquele desconto do boleto, não. E lá entra em receita financeira, um desconto obtido. Então, feito isso, se chega, então, na receita líquida, né, as vendas líquidas. E aí subtrai o custo das mercadorias vendidas, os produtos e serviços vendidos, e se chega, então, no lucro bruto. Do lucro bruto, vai se deduzir as despesas operacionais, que são as despesas com vendas, as despesas administrativas, e aí, como a DRE da 6.404 inclui aqui despesa e receita financeira, então lança-se aqui, e aqui outras despesas operacionais ou até outras receitas operacionais. E com isso, então, se chega no lucro líquido operacional. Tá? E aí vai somar ou subtrair as despesas e outras receitas, que seriam as despesas e receitas não operacionais, ou seja, aqueles ganhos que se obtém, por exemplo, na venda de um ativo imobilizado, por exemplo, ou a perda na venda do ativo imobilizado, ou seja, são aquelas receitas que surgem, mas que não fazem parte do objeto social da empresa, tá bom? E aí se chega, então, no lucro antes do imposto de renda e contribuição social. Faz-se a provisão para o imposto de renda e contribuição social, e aí se chega, então, no lucro antes das participações. E aí se deduz as participações das pessoas que têm participação nesse resultado. Os debenturistas são aqueles detentores de debêntures emitidos pela empresa, participações de empregado, essas participações em lucro e resultado, tipo PLR, né? Administradores e partes beneficiárias. E se chega, então, no lucro ou prejuízo do exercício. Esse resultado é dividido pelo número de ações que compõem o capital, e aí, então, se chega no lucro por ação. Esse seria o formato do DRE. Então, se a gente observar lá na frente, a DRE elaborada conforme determina o CPC de 26, a gente vai notar algumas discrepâncias aqui, a começar lá pela receita que no CPC 26 começa pela receita líquida, tá? Então, tá bom. Então, avançando, chegamos aqui, então, na demonstração do resultado conforme disciplina, né, o CPC 26. Tá? Então, o CPC 26 é que vai disciplinar isso aqui. E aí, precisa observar algumas condições, né, quando se vai observar aí essa norma contábil. Então, aqui diz assim, que as receitas, né, elas devem vir separada dos juros calculados, dos juros que estão embutidos nessa receita, porém, esses juros têm que estar calculados de acordo com o método de juros efetivos. Bom, vamos explicar isso.
A empresa faz vendas a prazo. Ela faz vendas em prazo, ela embute juros, tá? Ela vai embutir juros. Então, o juro está calculado do dia da venda até o vencimento da duplicata. Então, se ela vende com 90 dias, eu teria juros de 90 dias calculados e embutidos nesse preço de venda. Vamos supor que a empresa vendeu em dezembro, encerra o balanço em 31 do 12 e a duplicata vai vencer lá no mês de fevereiro, final de fevereiro, por exemplo. Então, a hora que eu vou fechar o balanço, em 31 do 12, eu vou ter um juro transcorrido, que é do dia da venda até 31 do 12, e tem um juro a transcorrer, que é de 1º de janeiro até o final de fevereiro. Então, eu tenho que mostrar aqui, eu tenho que evidenciar na demonstração de resultado a receita de vendas, que seria o preço da mercadoria, sem os juros, mais os juros efetivos, que são aqueles juros transcorridos do dia da venda até 31 do 12. Aquele juro que está por transcorrer, que vai de janeiro a fevereiro, ele não pode estar incluído aqui. Eu tenho que fazer isso, ajuste a valor presente. Tá? Isso por quê? Porque nós não tínhamos na nossa contabilidade até a padronização contábil com o padrão internacional, a figura do ajuste ao valor presente, que inclusive tem um CPC que só fala sobre isso. Então, isso decorre desse ajuste ao valor presente que a contabilidade tem que observar, tá? Então, é por esse motivo. Então, existe aqui essa separação. Essa receita venda aqui é a venda líquida, venda bruta menos os impostos, né? Eventuais devoluções e alguns abatimentos de desconto. É a receita líquida. E aí, a gente vai deduzir desse valor os custos da mercadoria, dos produtos, né? Ou dos serviços vendidos. E obtém aí esse lucro bruto. Desse lucro bruto, vai se subtrair as despesas operacionais, que as despesas com vendas, as gerais, administrativas e outras despesas e receitas operacionais. Observe que aqui não falou de receita e despesa financeira. Também, né, deve-se considerar aqui, dentro desse contexto ainda, os ganhos, né, e perdas no reconhecimento de alguns ativos financeiros. Isso é algumas situações um pouco mais peculiares que pode surgir, né, em função de uma descontinuidade de um ativo financeiro, pode haver um ganho ou perda aí, e aí isso tem que ser demonstrado aqui. E também o resultado aí, né, da, da, da equivalência patrimonial, né? Que seria o resultado de empresas investidas, ou seja, a empresa investe em outras empresas, é acionista em outras empresas, e aí esse investimento que a empresa faz é mensurado pelo critério de equivalência patrimonial, que a gente chama de MEP, né? De MEP, e aí esse resultado tem que ser demonstrado aqui, que pode ser tanto positivo como negativo, vai depender de cada situação. E aí, com base nisso, se chega, então, no resultado antes das receitas e despesas financeiras. Tá? E aí a gente vai somar a receita financeira e subtrair a despesa financeira para chegar no resultado antes dos tributos, que seria o imposto de renda e contribuição social, que seria esse resultado aqui. Deduz-se os tributos sobre o lucro, então se chega no resultado líquido do período. Então, essas seriam algumas orientações, assim, a formato, como deveria ser uma DRE, segundo a orientação do CPC 26. Então, como é que ficaria, né, uma demonstração com base no CPC 26? Então, olha, já começa aqui pela receita líquida, né? A receita líquida, as vendas líquidas. Lembrando que, nesse caso aqui, as receitas brutas, os abatimentos, os impostos e devoluções, elas são evidenciadas em notas explicativas. A empresa não vai deixar de mostrar isso, ela vai mostrar isso apenas em notas explicativas. Mas na DRE, no caso, já iniciaria aqui na receita líquida. Deduz-se aí os custos das mercadorias, produtos e serviços vendidos e se chega, então, no lucro bruto. Deduzimos, então, as despesas operacionais, aí são as despesas com vendas, administrativas, outras receitas e despesas operacionais,
resultado de equivalência patrimonial que pode ser positivo ou negativo, né? E chegaríamos, então, no lucro antes dos juros e do imposto de renda, que é o lucro operacional, que a gente costuma chamar de LAGIR, né? Que é o lucro antes do juro e do imposto de renda. E aí sim nós vamos apurar o resultado financeiro, que seria a receita financeira menos despesa financeira. Aí temos o resultado financeiro. E aí chegamos no lucro antes do imposto de renda, que é o LAIR, tá? E aí deduzimos a provisão para o imposto de renda e contribuição social, e aí temos o lucro líquido do exercício. Esse lucro tem que ser demonstrado qual parcela desse lucro é atribuível aos acionistas controladores e aos acionistas não controladores. E esse lucro também é dividido pela quantidade de ações e, da mesma forma, é demonstrado quanto desse lucro por ação é para cada grupo de acionistas. Bom, para deixar claro, o que são acionistas controladores? São aqueles acionistas que têm o poder de voto em assembleia. São aqueles detentores das ações ordinárias, que são as ações que dão direito ao voto. Os acionistas não controladores são aqueles acionistas que possuem as ações preferenciais e, por isso, eles não têm poder de voto. Então, eles não controlam, eles não tomam decisões em relação à empresa. Quem toma decisões em relação à empresa são os acionistas controladores, tá bom? Para a ilustração, nós temos aqui, então, uma demonstração de resultado de 2021 da empresa Suzano, que é uma empresa de celulose, né, de celulose, que tem atividades aqui no estado, a fábrica de celulose e fibra em Três Lagoas, né, e está aí implantando uma outra fábrica, né, uma mega fábrica, por isso cabe-se aqui registrar, em Ribas do Rio Pardo. Então, observe aqui que ela está seguindo à risca, né, o que diz o CPC 26. Ela começou aqui pela receita líquida, deduziu os custos, chegou no lucro bruto. Tirou-se as despesas operacionais, né, olha aqui o resultado de equivalência patrimonial, e chegamos aqui no resultado financeiro, tá? Resultado financeiro, receitas financeiras, despesa financeira. Esses instrumentos financeiros derivativos também são receita ou despesa financeira, vai depender se ele é positivo ou negativo. No caso aqui foi negativo, foi despesa. Variações monetárias e cambiais, no caso for negativa também, senão se fosse positiva não estaria em parênteses. E aí chega no resultado do imposto de renda, tira-se o imposto de renda, lucro líquido, e aí as parcelas de lucros atribuível para cada grupo de acionistas controladores. No caso aqui, na controlada, a Suzano apenas tem acionistas controladores, ou seja, todos os acionistas são detentores de ações ordinárias, tá? Chama atenção aqui e deixar bem claro que, para efeito de publicação, as demonstrações elas têm que ser publicadas dois exercícios, um exercício atual e um anterior, tá? Que é para efeito de comparabilidade. Então, é exigido, né, que seja sempre dois exercícios, para que o usuário tenha comparabilidade entre um exercício e o outro. Isso é uma das características da informação contábil, que é a comparabilidade, tá? Por quê? Porque a empresa não pode ficar alterando a qualquer momento critérios contábeis, critérios de mensuração, critérios de contábeis. Ah, é proibido alterar? Não, não é proibido, mas isso tem que ser, tem certas regras que têm que ser observadas, né? Eu não posso, em pleno exercício, mudar o critério contábil. Eu devo esperar o exercício se encerrar e aí, no próximo exercício, eu começo a fazer um novo critério e devo levar isso para a nota explicativa e ainda demonstrar os seus efeitos. Então, para garantir, né, isso é uma das características da contabilidade, que é a comparabilidade. E quando a empresa ela tem participação em outras empresas, ela tem que também publicar, além do balanço dela, que é a controladora, nesse caso a controladora aqui é a Suzano, e os balanços da Suzano com as demais empresas que ela controla deve vir aqui no balanço consolidado, tá? Então aqui é o balanço da Suzano mais os balanços de todas as outras empresas que ela exerce o controle. Então é uma regra que também tem que ser observada. Aqui nós temos outra demonstração de resultado,
também de uma empresa de papel e celulose, no caso a Klabin. Observa que não está muito diferente, porém tem assim alguns desenhos diferentes, algumas peculiaridades que às vezes a empresa quer destacar. No caso aqui, ela fez um destaque aqui, ó, nessas com relação ao lucro, do exercício, questão de operações continuadas e descontinuadas. Então é uma observação que ela fez, mas não foge do padrão, né, da Suzano e de acordo com o padrão do CPC 26. Ainda como ilustração, como eu disse para vocês, que em função da atividade da empresa, a demonstração de resultado ela muda. Nesse caso aqui, nós temos uma demonstração de resultado do Banco do Brasil, que é uma empresa do setor financeiro, cujo agente regulador, fiscalizador é o Banco Central. E o Banco Central dita alguns padrões contábeis que os bancos têm que observar. Tá? Inclusive, o plano de contas que os bancos utilizam é um plano de conta definido pelo Banco Central. Não é o banco que cria o seu plano de conta do jeito que ele quer, não. Ele segue um plano de contas para a sua contabilidade, definido pelo Banco Central, que no caso é o COCIF. Então, o COCIF é o plano de contas para os bancos. E por isso ele tem esse formato um pouco diferente, por exemplo, se comparado aí com o da Klabin e da Suzano, em função da atividade que essa empresa exerce, e ela tem um agente supervisor regulador, que no caso é o Banco Central, tá? Um agente fiscalizador. E ele define um padrão contábil. Por que ele define um padrão contábil? Como ele tem que fiscalizar os bancos, ele quer que seja tudo padrão, ou seja todos comparáveis, né? Mais uma vez, a questão da comparabilidade. Eu não posso deixar ao bem entender de cada banco fazer a sua contabilidade. Não, ele cria o padrão que para ele fica mais fácil a fiscalização. Então, ele define o padrão e, com isso, ele consegue acompanhar e fiscalizar, porque todos fazem dentro de um mesmo padrão. Da mesma forma, o setor de energia elétrica, aqui no caso nós temos a Taesa, que é uma empresa de energia elétrica, do segmento de energia elétrica, e também ela tem que obedecer um padrão contábil que é definido pela agência reguladora, que no caso é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que também tem o plano de conta definido por ela. O plano de conta das empresas de energia elétrica é definido pela ANEEL, justamente no mesmo propósito, para efeito de comparabilidade, todas as demonstrações contábeis elas seguem o mesmo padrão. E com isso, então, ela consegue, de uma maneira mais fácil, fazer a sua fiscalização. Da mesma forma, nós temos um outro segmento, que é o segmento de seguros e previdência, que nós temos a demonstração de resultado da BB Seguridade e Participações, que é a seguradora, né, um grupo de seguros do Banco do Brasil. E a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, é o agente regulador, fiscalizador desse segmento. E ela também define o padrão contábil, inclusive o plano de contas é definido pela ANEEL, tá? Então, por esse motivo, ela, como se diz, ela define esse padrão de DRE, que tem o mesmo propósito, a questão de todos terem o mesmo padrão, ou seja, efeito da comparabilidade e facilita também a fiscalização. Então, observe aí que aquilo que a própria norma diz, olha, dependendo da atividade, há uma certa variação na demonstração do resultado. Está aqui provado e demonstrado para vocês. Outro segmento, né, que tem agência reguladora, no caso a Anatel, né, o setor de telefonia, né, aqui nós temos um balanço aí da Telefônica Brasil, que é a Vivo. Então, assim, não está muito diferente daquilo que está no CPC, mas ela tem também um padrão, né, ela define também um padrão de demonstração para essas empresas. Então, são esses segmentos que geralmente têm essas regulamentações e, por isso, sofre variações nas suas demonstrações contábeis. Bom, agora a gente vai falar sobre a demonstração do resultado abrangente, que também está regulamentada pelo CPC 26. Isso é uma novidade que foi introduzida na nossa contabilidade, a gente não tinha isso até as alterações
das normas internacionais, então isso é novo para nós também, novo no sentido de que é mais recente. Então, a demonstração de resultado abrangente, ele vai medir as mutações que ocorrem dentro do patrimônio líquido durante um determinado período, e essas mutações, né, resultam de eventos que não estejam derivados de transações com sócios ou na qualidade de proprietários, né? Compreende aí todos os componentes que já estão da demonstração de resultado e também de resultado abrangente. Bom, traduzindo isso, a demonstração de resultado abrangente, ela vai trazer mutações que ocorrem dentro do patrimônio líquido, tá? Então, são eventos contábeis que acontecem dentro do exercício e que afeta diretamente o patrimônio líquido, mas não afeta o resultado da empresa. Portanto, essas mutações que afetam o patrimônio líquido, elas não estão contempladas dentro da demonstração de resultado, tá certo? Por isso que tem essa demonstração em separado, essa demonstração que, vamos dizer assim, que não que acompanha a DRE, né? Ela é separada da DRE e parece que ela é complemento. Por quê? Por que ela é abrangente? Porque ela abrange não só o que está dentro da DRE, como ela abrange outros eventos contábeis que alteram o patrimônio líquido. E aí ela vai mostrar esse resultado do ponto de vista líquido, vamos assim dizer, mas que tem interesse apenas para investidores e dirigentes. Não tem interesse para o fisco. O fisco não, isso aqui não tem nada a ver com a questão tributária, vamos assim dizer. Bom, o que pode acontecer no patrimônio, acontecer na contabilidade que eu não lanço no resultado como receita e despesa para ir para a DRE e apurar o lucro, mas que vai afetar o patrimônio líquido? Existem algumas situações, a gente vai ver logo à frente, aí a gente explica isso um pouquinho mais detalhado. Então, fica bem claro, são eventos que acontecem na contabilidade durante o exercício, que não são reconhecidos dentro da DRE, portanto, não altera o resultado do exercício em termos de lucro ou prejuízo, mas ele afeta o patrimônio líquido. Por isso que tem que ter essa demonstração mais abrangente para evidenciar todas essas questões, tá bom? A demonstração do resultado abrangente, como eu disse, ela tem uma característica gerencial, né? Pois ela vai acrescentar essas informações que atualizam o capital próprio, ou seja, o patrimônio líquido é o capital próprio, por meio de ajuste nesse patrimônio, seja ele como receita ou como despesas já incorridas, que possuem uma realização financeira futura incerta, porém ainda não afetaram o resultado do exercício. Por isso, esses valores não estão contemplados dentro da demonstração do resultado. Geralmente são coisas que vão acontecer num longo prazo. Então, ela presta uma informação de caráter mais societário, atende às necessidades de acionistas e investidores. Por ser gerencial, ela não sofre influência tributária, tá? Bom, quais são esses resultados abrangentes que compreendem item de receita e despesa e que não são reconhecidos na DRE e, portanto, afeta, mas, no entanto, afeta o patrimônio líquido? Por exemplo, os efeitos de correção de erros e mudanças de políticas contábeis, representados como ajuste de exercícios anteriores. Ora, aquilo que eu disse para vocês, balanço tem que ser publicado dois exercícios para efeito de comparabilidade, que é uma das características da informação contábil. Tá? Tá. Mas, se foi detectado um erro num exercício anterior, eu não posso ir lá atrás, abrir o balanço do ano anterior, ir lá e fazer a correção. Eu vou fazer a correção no exercício corrente, no exercício atual, corrigindo o exercício anterior. Então, quando eu faço essa correção, eu faço esse lançamento, eu não vou pegar o resultado disso, se foi para mais ou para menos,
e lançar na minha DRE como receita e despesa. Eu vou direto lá no patrimônio líquido e vou lá lançar lá ajuste de exercícios anteriores. Isso vai aumentar ou vai diminuir o patrimônio líquido, dependendo da natureza da correção que eu vou fazer. Percebe aí que é esse o motivo? Né? Tá claro isso? Fica bem claro, eu acho. E aí eu vou publicar o balanço desse ano com o do ano anterior, que eu fiz a correção, já corrigido, e vou lá nas notas explicativas e vou dizer, olha, foi feita a correção assim, 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 assado, né? Né? E se não, né? Aí vou explicar tudo isso que aconteceu lá na nota explicativa. Pode ser também que houve mudança de política contábil. Aquilo que eu disse para vocês, é proibido mudar? Não. Mas a lei mudou e falou: olha, tem que ser agora desse jeito aqui. Eu não posso mudar no meio do exercício, eu tenho que esperar o exercício encerrar. No próximo exercício, eu faço de acordo com a norma atual. Porém, isso é relativo ao exercício anterior. Eu venho aqui, faço as correções, ajustando ao padrão contábil, ao que diz a norma contábil atual. Vou lançar isso também como ajuste de exercícios anteriores. Estou dizendo, olha, eu fiz esse ajuste tendo em vista que a norma mudou e no ano passado eu fiz de acordo com a norma antiga. Esse efeito está aqui demonstrado. Vou lançar aqui agora. Não vai para receita e despesa, eu vou lá no patrimônio líquido e ajusto. Tá? Outra questão que pode surgir é os ganhos e perdas provenientes de conversão de demonstrações contábeis de operações no exterior. Olha, se eu tenho, a empresa funciona aqui no Brasil e a moeda funcional, a moeda que a empresa utiliza, que a gente chama de moeda funcional, é o real. Tá? Só que eu vou fazer operações lá no exterior. Eu tenho uma filial lá, por exemplo, eu abro uma filial, né, e vou operar lá no exterior. Eu vou operar lá com a moeda local. E aí, tudo que eu faço lá é na moeda daquele país. E aí eu tenho que converter isso para moeda local. Isso vai dar um ganho ou perda em função do câmbio. Pode ser ganho ou perda, depende. E aí eu trago isso para a demonstração de resultado abrangente. Não afeta o lucro ou prejuízo do exercício na DRE, mas vai afetar o patrimônio líquido. Ganhos e perdas atuariais em planos de pensão. Tem empresas que patrocinam planos de pensão para os seus funcionários. Aí constitui lá uma reserva financeira, e isso tem que ser mensurado, avaliado de acordo com cálculos atuariais. Isso pode, em algumas circunstâncias, gerar ganhos ou perdas, e aí também não vai para o resultado, vai lá para o patrimônio líquido. Ganhos e perdas na avaliação a valor justo de ativos financeiros disponíveis para a venda. Né? Então, se a empresa mantém ativo financeiro classificado nessa condição de disponível para venda, a sua mensuração a valor justo não vai para o resultado, vai lá para o patrimônio líquido como ajuste de avaliação patrimonial. Tem essa conta lá no patrimônio líquido. Tá? Vou dar um exemplo. A empresa comprou ações de outras empresas, não com o propósito de investimento de longo prazo para controlar aquela empresa. Não, eu comprei ações porque eu espero que a ação vai valorizar e eu vou ganhar na valorização da ação, então eu posso vender essas ações a qualquer momento. Então, essas ações estão disponíveis para venda. E ela está dentro do grupo de ativo circulante. Se for ações que eu comprei, que eu tenho intenção de controlar essa empresa, eu vou lançar lá no ativo não circulante, nos investimentos. Aí é outra história. Mas se eu tenho ações ou outros ativos financeiros, tá? Que eu tenho a intenção de vender a qualquer momento, eu classifico ele como disponível para venda. Se eu comprei a ação no início do mês por 10 e chegou no final do mês, vou fechar o mês, ela está valendo 11, eu tive um ganho aí a valor justo de R$ 1 por ação. Esse ganho de R$ 1 por ação vai ser contabilizado, né? Vai aumentar o valor do meu ativo, ativos financeiros disponíveis
disponível para venda, e vai gerar lá um ajuste de avaliação patrimonial no PL positivo, vai aumentar o meu PL. Agora, se qualquer outro ativo financeiro que não for classificado nessa condição, aí vai para o resultado, tá? Então, esse é um exemplo, outro exemplo. E também essas operações aqui de perdas ou ganhos referente a instrumentos de hedge ou operações de hedge de fluxo de caixa. Hedge também são operações que têm um caráter, né, financeiro também, de derivativo, por exemplo, que são operações que são feitas para se proteger, né, em algumas situações de variação de alguns índices. Pode ser variação cambial, pode ser índice de inflação, GPM, qualquer outra coisa. Então, a empresa faz operações para se proteger dessas variações de algum índice ou de alguma moeda, e isso pode gerar perda ou ganhos efetivos, né? Nessas operações. Então, também não afeta o resultado. Então, esses são alguns exemplos de algo que poderia ser considerado receita e despesa, que não vão transitar pela DRE, porém vão alterar o patrimônio líquido. Por isso, tem que estar na demonstração do resultado abrangente. Por isso, ela é uma demonstração mais abrangente do que a demonstração do resultado. Então, nós temos, para exemplificar, né, para ilustrar, uma demonstração de resultado abrangente de 2017, 16 e de 2015, são 3 anos, da Petrobras. Tá? Então, assim, uma empresa muito grande, então tem uma mais complexidade, então por isso eu decidi em colocar aqui essa demonstração de resultado abrangente. Então, observe aqui que ela já começa aqui pelo lucro ou prejuízo líquido do exercício. Então, tudo que está na DRE morreu aqui, ó, na DRE, receita e despesa, foi confrontado, chegou no resultado líquido, está aqui. Então, ela já contemplou a DRE, a demonstração de resultado, está aqui. E aí ela vai pegar aqueles eventos que aconteceram na empresa, que não foram incluídos na demonstração de resultado, e vai especificar aqui, mas esses eventos alteraram o patrimônio líquido, de tal forma que eu vou chegar aqui no resultado abrangente, que é diferente do resultado do período, tá? É diferente do resultado do período. Aqui, ó. O resultado abrangente total é diferente do resultado do exercício, tá certo? Então, é um resultado diferente. Então, contempla todas as mutações que o patrimônio sofreu durante o período. Então, se a gente observar, a gente vai encontrar aqui, ó, alguns dos exemplos que a gente deu ali atrás, ó, tá? Ganhos, ganhos aqui ganhos e perdas atuariais em planos de benefícios definidos. Isso aqui são a questão de plano de fundo de pensão, tá? Fundo de pensão. Com relação a título disponível para venda, está aqui, ó, tá? Rede de fundo de caixa, rede de fluxo de caixa, tá vendo? Aqui, e outras situações aqui para baixo. Então, está aqui demonstrado, ó, tá aqui evidenciado. E outra questão, né, assim, para a gente deixar mais claro, né, que a gente viu isso lá na demonstração de resultado, que diz que a entidade deve apresentar o seguinte índice, além da demonstração do resultado e de outros resultados abrangentes, como a alocação da demonstração do resultado e de outros resultados abrangentes do período. Aquilo que a gente falou, resultado do período atribuível a participantes não controladores e controladores, também, da mesma forma, o resultado abrangente atribuível a controladores e não controladores, tá? Isso a gente viu lá nas demonstrações, tá? E aqui nós temos, como ilustração ainda, né, pegamos aqui mais dois segmentos, né? Então, aqui a gente tem demonstração de resultado abrangente da empresa de seguro do Banco do Brasil, IB Seguridade. Você pode ver que é uma demonstração bastante simples, diferente da Petrobras, que é muito mais complexa, tendo em vista a sua complexidade também. Então, aqui contemplou pouca coisa, mas houve algum evento. Já no caso da Sanesul, não houve nenhum evento abrangente, só
Mas, mesmo assim, ela teve que demonstrar. Por quê? Porque tem que publicar a demonstração, mesmo que não tenha nenhum evento abrangente. Então, ela começou no resultado do exercício e terminou no resultado abrangente, que é o mesmo do que o resultado do exercício. Mas ela fez, ela cumpriu com o que diz a norma. Tá? Então, lógico que, em função da complexidade da empresa, a demonstração de resultado abrangente também muda a sua complexidade. Tá? Aqui, dois exemplos. Bom, ainda com relação à demonstração de resultado e resultado abrangente, a norma contábil diz que, quanto aos itens de receita e despesas, né, que são materiais, a sua natureza e montante deve ser divulgado separadamente. Então, a gente faz a demonstração de resultado, tá? E aí você tem lá a receita e despesas, e aí a contabilidade exige que essas receitas e despesas elas sejam demonstradas de formas, vamos assim dizer, é, classificadas, seja elas pela sua natureza, tá? Seja ela pela sua natureza ou por um outro critério, tá? Então, as circunstâncias que dão origem à divulgação separada de receita e despesas estão relacionadas aí com redução de estoques, com relação a imobilizada a valor recuperável, como reversões dessas provisões que a gente faz, reestruturação da atividade, baixa de item do ativo imobilizado, baixa de investimento, unidade operacional e descontinuidade, soluções de litígios e outras reversões e provisões. O que seria soluções de litígios? A empresa tem um litígio, né, uma ação judicial com alguém, e aí, quando ela recebe a notificação de que ela está sendo, por exemplo, processada por alguém, por alguma empresa, ela tem que fazer observar alguns critérios, que, aliás, tem um CPC que diz sobre ativos e passivos contingentes, né? Então, tem um CPC que trata só disso. Então, o que acontece? Se a empresa, se aquela ação judicial for classificada como que é provável, né, que a empresa vai perder a ação, ela tem que ir lá na contabilidade e constituir uma provisão para contingência e levar isso para a nota explicativa e explicar isso lá. Tá? Vamos supor que, quando essa ação é julgada e acabou o processo, já esgotou todas as instâncias, ela tem que dizer lá qual foi o resultado dessa solução desse litígio, se a provisão toda foi usada para cobrir, né, aquilo que ela tinha que indenizar, ou se houve reversão dessa provisão porque ela ganhou a ação. Então, tem que explicar isso, tá? E reversões de outras provisões. Por exemplo, uma PCLD, né? Você faz a provisão para aquela liquidação duvidosa, chega lá na frente, não utilizou tudo, você tem que fazer a reversão daquilo que não foi considerado perdido. Então, são situações que têm que estar demonstradas nessas demonstração, né, divulgação separada. Então, a divulgação separada, ela pode ser feita tanto baseada na natureza como na função, tá? Por natureza ou por função. Então, ela deve apresentar isso, tá? De acordo aí com o que está no item 99 do CPC 26, tá? Logicamente, ela que vai escolher se ela vai fazer por natureza ou por função. Ela decide qual é o critério que ela quer adotar, tá? Então, aqui nós temos um exemplo da Petrobras, em que ela fez, né, a sua classificação, a sua publicação em separada, classificando por natureza, tanto os custos como despesas, tá? Se a gente olhar os itens que compõem aqui, a gente vai identificar alguns daqueles que a gente mencionou ali no slide anterior. Variação de estoque, tá? Tá aqui, ó. Reversão de provisão para aquela liquidação duvidosa, tá tudo aqui dentro, tá? Tá aqui, ó, reversão de valor recuperável de ativo, que é o impairment, está tudo mencionado ali. Então, dê uma olhada aqui, vocês vão identificar aí alguma daqueles itens que seriam contemplados aqui, tá bom? Então, ainda reforçando o que foi dito, então, as despesas, quando classificadas, quando for agrupadas por naturezas, né, as despesas são agregadas de acordo com a natureza, por exemplo, depreciação, compra de materiais, despesas com transporte, coisa nesse sentido. Ou, se for por função,
né? Também. E aí, o que acontece? Classificar por natureza é muito mais simples, é mais fácil fazer essas alocações. Classificar por função é mais difícil, mas traz informações mais relevantes para o usuário. Porém, pode ser que quem está fazendo essa classificação pode pecar no excesso de julgamento, e aí pode prejudicar isso por questões arbitrárias ao fazer essas alocações. Tá? Porém, ambos os métodos proporcionam indicativo de despesas que podem variar direto ou indiretamente com o nível de venda ou de produção da entidade. Então, fica a critério da empresa ela fazer, né, a sua classificação, seja por natureza ou por função. Ficando, nós temos aqui um balanço de 2017 da Magazine Luiza, em que ela faz aqui informações sobre natureza, despesas e outras receitas operacionais. Então, ela faz aqui por natureza, mas aqui também ela faz por função, tá vendo? Por função. O que a gente observa é que, mesmo se eu classifiquei por natureza, olha o total aqui, ó, 2.566. Se eu fiz por função, o total 2.566. Não muda o total. Mas a alocação é diferente. A alocação é diferente, tá? É diferente. Então, aqui está por natureza? Tá. Despesa com pessoal, despesa com prestação de serviço e outras. Está por natureza. Por função, está num grupo. Despesas com vendas, despesas gerais e administrativas, outras receitas operacionais. Então, assim, muda a classificação. Né? Qual que presta informações mais detalhadas? Por natureza. Porém, aquilo que foi dito, a informação mais relevante para o usuário. Você pode ver que, por natureza, detalhou melhor do que por função. Porém, às vezes, eu posso interpretar que uma despesa de serviço poderia estar relacionada à despesa com pessoal, ou despesa de pessoal relacionada com despesa de serviço. Aí que entra a arbitrariedade e o julgamento. Né? Isso pode prejudicar. Mas, observando aqui, do ponto de vista do usuário, aqui está muito mais explicado do que aqui. Tá bom? Cabe aí, né, cada um fazer o seu julgamento. Para isso que eu tinha para apresentar, espero ter contribuído aí para ajudá-los aí nas nas disciplinas futuras com relação a vocês estudar as demonstrações contábeis, isso pode cair, ou se já estudaram, isso vem também a reforçar aquilo que foi ensinado, e se não foi ainda visto, isso já vai dar uma bagagem melhor para vocês lá nas disciplinas futuras. É isso aí.